Replicantes amigos, vejam o que fizeram com o Estado Democrático de Direito no O Brasil. ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio do perfil do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, O deputado federal e líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, do PL, foi alvo de buscas da Polícia Federal em nova fase da Operação Lesa Pátria. Clériston Pereira da Cunha foi preso dentro do plenário do Senado, o único local onde não foi depredado. Facínoras saem pela porta da frente da cadeia. Um ministro do Supremo manda um traficante para casa. Meu pai morreu inocente, sem ser condenado, sem provas incriminando ele. E existem pessoas condenadas hoje sem provas e morrendo dentro da cadeia. A investigação sobre a trama golpista é o puro suco dessa lambança jurídica. Esse é o assunto de hoje, com a réplica de Deltan Dallagnol. O Moraes é apontado na investigação como uma das supostas vítimas do plano de sequestro e de homicídio. Na decisão, o Moraes cita ele mesmo pelo menos 44 vezes, o que mostra o quão absurda é essa situação e como que ele não tem a imparcialidade necessária para julgar esse caso. Há um abuso e uma ilegalidade claros aqui, já que ninguém pode ser juiz do seu próprio caso em uma democracia, que tem na base sua defesa dos direitos fundamentais de todos. Bora agora para o segundo problema. O STF não tem competência, porque não tem investigados aí com foro privilegiado. Nenhum dos investigados na operação contra-golpe tem foro privilegiado, o que, aliás, tem sido a regra na maioria dos procedimentos mais recentes em curso lá no Supremo, como o inquérito das fake news, das milícias digitais e os julgamentos dos réus do 8 de janeiro. Então não existe qualquer previsão legal de que o STF possa julgar esse caso, ele não tem poderes para isso. Não existe ainda uma previsão de foro privilegiado por prerrogativa de vítima, como se você tendo um ministro do Supremo, automaticamente, ele como vítima do caso, automaticamente o caso deveria ser julgado pelo Supremo. Não existe essa história, nem na Constituição, nem nas leis. Vamos para o terceiro problema jurídico. O terceiro problema jurídico é que não existem fundamentos para a prisão preventiva dos militares que foi decretada, os tais lá dos kits pretos. Vamos agora ao quarto problema. A lei não proíbe e nem pune atos preparatórios. Gente, a gente chegou aqui à parte mais importante dessa análise, sobre se teve ou não uma tentativa de golpe de Estado, se tem crime ou se não tem crime, se teve um ato preparatório ou se então houve atos de execução de crime. A lei penal brasileira, ela prevê que um crime se desenvolve em dois momentos. Uma fase interna, essa fase interna tem duas etapas, e uma fase externa, que também tem duas etapas. Na fase interna, as etapas são a cogitação, em que o agente imagina o crime, cogita praticar o crime, e a fase da preparação, em que ele se prepara, ele reúne ali os instrumentos para praticar o crime. Por exemplo, ele organiza quais armas ou venenos que ele vai usar para neutralizar os alvos. Em seguida, vem as duas fases que vão ser as fases da execução e da consumação. A execução quando ele começa a executar, realizar o crime, e consumação quando o crime se perfectibiliza. Em regra, o que é muito importante você entender? Em regra, as duas primeiras fases, cogitação e preparação, são impuníveis, ou seja, não são crime, exceto nos casos em que a preparação é prevista na lei como um crime por si só, como um crime autônomo. Por exemplo, se a pessoa está preparando o crime comprando uma arma ilegal e portando lá na sua cinta uma arma ilegal, vai ter aí um crime de porte ilegal de arma de fogo. Mas não é uma tentativa de homicídio, nada disso. Então, a preparação e a cogitação são, em regra, impuníveis. Já na fase externa, da execução e da consumação, elas são puníveis. Na primeira fase, que é a fase de execução, o agente tenta consumar o crime e na segunda fase da consumação, ele alcança o resultado pretendido, de modo que, nesses dois casos, aí a pessoa é punida. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz é a lei, são os estudiosos, é quem escreve sobre isso de forma unânime no direito penal. Você não pune ato de cogitação e ato preparatório em regra. Vamos lá agora para o quinto problema. E aqui no quinto a questão é, houve uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Os militares envolvidos no plano de sequestro e de assassinato teriam monitorado ali os passos do ministro Alexandre de Moraes, visando sequestrá-lo no dia 15 de dezembro de 2022 e posteriormente executá-lo. Segundo a visão do Alexandre de Moraes,
O crime não teria se consumado porque o ministro não utilizou a rota esperada pelos investigados. Quando a execução de um crime começa e só não se consuma, só não resulta ali no objetivo do agente, do criminoso, por circunstâncias alheias à vontade desse criminoso, a lei determina que existe aí um crime tentado sujeito à punição. É isso que o Moraes considera que aconteceu em relação ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Se o assassinato de Moraes fizesse parte do plano de golpe e dependesse da aprovação de Bolsonaro, a gente já sabe que a aprovação não veio, não aconteceu, e por isso os crimes não passaram da fase impunível da preparação. Mas vamos avançar, vamos agora para o 6º ponto, que é o último problema. Claro que não é o último problema desse caso, né, gente? Porque essas investigações têm muitos outros problemas que eu sempre abordo aqui no canal, mas vamos aqui ao último que eu vou destacar aqui em cima dos novos fatos divulgados. E aqui é surreal. O Moraes cita crimes que não podem ser imputados aos investigados. Gente, é bizarro, mas é verdade. O ministro cita os crimes de associação criminosa e de organização criminosa, contudo esses crimes eles são mutuamente excludentes e eles não podem ser aplicados simultaneamente ao mesmo réu. Ou é um ou é outro. Além disso, as provas apresentadas elas não são suficientes para comprovar a existência de uma organização criminosa, que exige estabilidade e permanência no tempo. Apesar de haver aí uma clara divisão de tarefas e hierarquia entre os investigados, isso não é suficiente para configurar o crime de organização criminosa. Moraes ainda mencionou um outro crime nada a ver, o crime de peculato de uso, que é um comportamento que não é crime no Brasil, salvo quando praticado por prefeitos. Como não há prefeitos envolvidos aí nesse caso, essa imputação é absolutamente incabível. É até difícil de entender por que foi feito um enquadramento que não tem qualquer relação com o caso. Isso só reforça a leitura de que não haverá justiça para os suspeitos, mas sim a mão pesada e retaliatória do STF. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Assista o vídeo completo no canal Deltan Dallagnol. O link está aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.